Bom dia, Bom André. dia, professor. Opa, falamos juntos. Tudo Tudo bem? bem? Tudo, querido. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Ótimo. Hoje acordei mais cedo. Hoje eu não tô com voz de sono. Ah, não? Não, hoje eu acordei 6h20. Tá bom. E tá tudo, e tá tudo bem? Tá, graças a Deus. Ótimo. Tá bom. Muito bem. Eu é que dei uma atrasadinha. Ah, imagina, 3 minutos. Professor, bom dia. Fala, David. E aí, querido? Como é que você está? Você sabe, né, professor? Na medida do possível. Na medida do possível e do impossível. Tem que fazer o impossível. Muito bem. Oi, Esther. Bom dia. Tudo bem, querida? E aí, como é que vocês estão se sentindo na revisão aí de modo geral? De modo geral, não exatamente só em biologia. Sendo pegos de surpresa, percebendo que vocês realmente aprenderam bastante coisa e que a revisão está ajudando bastante. Como é? Pra mim a revisão tá me ajudando muito. Tipo, eu acho que o primeiro contato durante o ano foi muito difícil pra mim. Agora com a revisão tá um pouco mais simples, sabe? Ótimo. Então você está conseguindo organizar, né? É, Organizar, organizar os conteúdos, né? mais ou Saber menos. saber o que é um pouco mais importante, porque a gente, quando a gente não tem os conteúdos organizados na cabeça, a gente tem dificuldade de saber o que é importante, sabe? O que é importante, o que não é importante, o que é pré-requisito, o- qual ideia é pré-requisita para outra, entendeu? O que eu tenho que entender bem, né, para poder dar continuidade no meu estudo, né? Então, às vezes a gente não tem, a gente viu poucas vezes ou viu mal determinados conteúdos, né, no colégio, né? E aí a gente tem essa dificuldade de organizar, entendeu? E aí outro problema sério é olhar para a questão e não identificar o conteúdo ali na questão. Falar, isso aqui é biologia, isso aqui é física, mas você não sabe fazer o recorte, né, necessário para poder resolver a questão, entendeu? Então, tem que ter um pouco de paciência, né? Paciência com vocês mesmos, né? Para poder evoluir, né? Para poder ficar melhor nesse aspecto. Aí são muitos desafios, sabe? Muitos desafios. O problema é que a gente às vezes acha que está pronto para tudo, né? E ou não tem essa paciência necessária, né, para dominar as coisas, os, as, os comportamentos, né, as atitudes aí, né, as posturas, aos pouquinhos, né, entendeu? Então a gente precisa ter um pouco de paciência com a gente mesmo, né, e ser um pouco menos crítico. Às vezes a crítica ela é fundamental,
ela te dá uma ideia muito boa, né? Quando ela é bem feita, bem direcionada, ela te dá uma ideia muito boa da situação, entendeu? De como você tem que realinhar, o que está legal, o que pode ser melhorado, o que, sabe, simplesmente você deixou de lado, né? E precisa prestar atenção, o que você pode simplesmente continuar. Mas às vezes a crítica ela te joga para baixo. Se você for muito intenso na cobrança, eu não estou conseguindo fazer isso, não faço aquilo, entendeu? Aí ela te joga para baixo. E no que ela te joga para baixo, é como se fosse uma bola de ferro que você amarra na perna, sabe? Como se fosse uma âncora, né? E aí você não consegue ir para a tona ali, para a superfície da água, respirar e nadar. Então tem que tomar muito cuidado com a crítica exagerada, sabe? Não estou conseguindo aumentar minha nota na redação, não sei mesmo escrever, ou não estou conseguindo passar aí os 70 pontos, 75 pontos no simulado, entendeu? E transformar isso num problema sério, 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 né? Dependendo de como você analisa isso, né? Como você se cobra, nossa, aí a crítica, né? Esse autoconhecimento ele não ajuda, né? Ele atrapalha. Então tem que tomar cuidado. Tem que ter um respeito muito grande por você mesmo, sabe? Um respeito muito grande por você mesmo, uma paciência, né? E entender que é um processo, né? E agora o processo está chegando próximo do final, né? Com certeza alguns lados, né? Estão legais. Outros ainda dá para melhorar um pouquinho, entendeu? E outros, sabe, você não conseguiu desenvolver ao longo do ano. E eu vou falar uma coisa para você. Você não precisa estar perfeito para entrar na universidade, entendeu? Não precisa, não precisa, né? O vestibular ele permite isso, né? Ele permite que você entre, né? Que você tenha um bom desempenho, mesmo não sendo, vamos dizer assim, perfeitinho em todos os aspectos, entendeu? Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso, né? O meu raciocínio matemático, né? A minha habilidade numérica, né? É, ela não estava no mesmo nível das outras disciplinas. Não estava mesmo. E por conta disso eu fui mal em matemática, física e química, entendeu? E, e isso não impediu que eu entrasse, né? É lógico que a situação mudou um pouco, né? Você precisa ir bem no máximo que você puder, mas tenha claro isso, né? Tenha claro isso, que o ganho que você conseguir, ele é ótimo, ele é perfeito, entendeu? Certo? Mas você precisa, acima de tudo, respeitar esse processo, respeitar aonde você está em termos de caminhada aí, né? De preparação, né? Sem cobrar em demasia, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, queridos. Vamos iniciar? Pode ser ou não? Ou vamos ficar conversando aí mais 1 hora e pouco, tal. Bom, é o seguinte, olha, então hoje nós temos aí questões que vão mostrar para a gente, né, outro tipo de conteúdo, né? E você vai perceber que do mesmo modo, né, sempre as questões elas são pontos de apoio, pontos de estudo para a revisão. Não olhe para a questão e fala, não, a resposta é tal e pronto e vai para outra. Não faça isso, não faça isso, tá bom? Então vamos lá. Enem. Os corais que formam o Banco dos Abrolhos na Bahia podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Muito bem. Então, de cara aí, queridos, de cara aí, você tem várias ideias, vários conceitos importantes. Então, vamos lá. Os corais. Quem são os corais? Quem são os corais? Primeiro ponto importante. Os corais são um tipo de organismo, um grupo de organismos que pertencem a um filo, beleza?
a um filo chamado selenterados ou quinidários, tá? Selenterados ou quinidários. O primeiro grupo, né? O primeiro grupo importante que a gente estudou em zoologia foram os poríferos, tá? As esponjas. Muito bem. A rigor, tem uma diferença importante entre as esponjas, né, os poríferos, e os demais animais. Vocês lembram qual é o ponto importante? Não. O ponto importante é que as células das esponjas, né? As esponjas são animais, certo? Então são multicelulares, né? Heterótrofos e eucariontes. Muito bem. Então, as células das esponjas, elas não formam tecidos. Isso quer dizer o quê? Que elas não são interdependentes. Elas têm autonomia, certo? Elas não são interdependentes, não estão organizadas em grupos de células especializadas para uma determinada função. Então, uma esponja, ela pode ser separada em pedaços e cada pedaço pode permitir, por reprodução assexuada, por divisão celular mitótica, mitose, né? A formação, o surgimento de outras esponjas, novas esponjas. Por que isso acontece? Por que uma esponja, por exemplo, pode originar outras esponjas por fragmentação? Porque as células que formam as esponjas, né, são independentes uma das outras. Então, cada célula tem uma determinada função, mas não são interdependentes, tá certo? Então, quer dizer, as esponjas não formam tecidos, certo? A rigor, por conta disso, tem vestibular que não coloca as esponjas como metazoários, e sim parazoários, tá bom? Beleza. O primeiro grupo de metazoários, ou seja, o primeiro grupo realmente, né, nesse sentido, então, considerado animal, quem é? Quinidário ou selenterado. Muito bem. Quando a gente usa a palavra quinidário para dizer, né, que um exemplo é o coral, qual é o critério que nós estamos utilizando? Nós estamos falando assim, olha, esses animais, todos, sem exceção, têm uma célula exclusiva que caracteriza o grupo, chamada quinidoblasto. Quinidócito é outra maneira de falar, tá certo? É uma célula urticante, certo? Que ao ser tocada, né? Ao ser tocada, ela está ao longo dos tentáculos da superfície dos selenterados, dos quinidários, e ao ser tocada, tá certo? Ela libera uma substância urticante. Essa substância urticante é um veneno neurotóxico, tá certo? Então, é um veneno que vai atuar na placa motora ali da presa, tá bom? Então, vai impedir, por exemplo, que o impulso nervoso, né? Que o impulso nervoso da fibra nervosa chegue no músculo e que a presa consiga nadar, consiga se afastar do perigo. Tá? Então, essa substância ela é neurotóxica, é um veneno neuromuscular que vai causar queimação, irritação e paralisia. Então, os corais e os demais representantes, as anêmonas, as medusas, as águas-vivas, tá certo? Todo quinidário possui quinidoblasto, que é uma característica exclusiva, tá certo? Serve para defesa, serve para captura de alimento, tá claro? Bastante importante. Então, se eu falo quinidário, eu estou dando importância a essa característica. Agora, se eu uso a palavra selenterado, vamos lá. Cele. Cele é o quê? Cela, célula, cavidade. Enteron, cavidade digestiva. Então, pela primeira vez no mundo animal, tá certo? Nós encontramos organismos com cavidade digestiva. Ah, mas eu tenho uma dúvida. A esponja não tinha cavidade? Tinha. Como é que eu chamo?
átrio. A água entra pelo poro, circula no átrio e sai pelo ósculo. Mas essa cavidade chamada átrio não é uma cavidade digestiva? Não, não posso digerir alimento ali, não posso secretar, liberar enzimas ali para ocorrer alimento? Não, porque ela é constantemente lavada pela água que circula no corpo do animal, pelo corpo do animal. Entenderam a ideia? Então, estamos estudando comparativamente. Vamos lá. Agora, e no selenterado? No selenterado, não. Eu tenho uma cavidade, certo? Os tentáculos, com auxílio dos quinidoblastos, conseguem o quê? Desculpe. Capturar presas que entram nessa cavidade digestiva pela boca. Esse alimento dentro da cavidade digestiva vai sofrer a ação das enzimas, certo ou não? Enzimas de diversos tipos, ou seja, nós vamos ter enzimas que vão atacar carboidratos, que vão atacar proteínas, que vão atacar lipídios, que vão atacar, desculpe, ácidos nucleicos. Então, por exemplo, proteases vão atacar proteínas, liberando aminoácidos. Vão atacar, por exemplo, lipídios, liberando o quê? Ácido graxo e glicerol. Nucleases, né? Tem as lipases que vão atacar os lipídios. Nucleases que vão atacar quem? DNA e RNA dos alimentos, liberando o quê? Nucleotídeos, tá bom? Certo? As carboidratases, né? Que vão o quê? Liberar pequenas porções, né? De carboidratos para que possa ocorrer absorção e ele possa ser usado na respiração celular. Agora, aminoácidos, nucleotídeos, ácido graxo, glicerol, tudo isso vai ser usado no metabolismo de construção, produzir novas moléculas, né? E por aí vai. Agora, o ponto importante dessa história é que se eu tenho uma cavidade digestiva, eu tenho digestão o quê, queridos? Extracelular. Então, a digestão extracelular inicia com os selenterados ou quinidoblastos. Tudo bem? Certo? Bastante importante. Então, a digestão aí permite a liberação de unidades menores que vão ser o quê? Absorvidas, né? Vão passar para as células e, portanto, distribuídas pelo corpo do animal. Ah, mas tem sistema circulatório? Não. Não tem. Tá claro? Não tem. Vou ter o quê? Um sistema nervoso que se distribui por todo o corpo do animal, sem uma cefalização. Então, o selenterado não tem uma cabeça, tá claro? Certo? Então, você vai ter o quê? Neurônios distribuídos por todo o corpo do animal, e os impulsos nervosos podem ir em todas as direções. Você encostou numa anêmona, ela o quê? Contrai como um todo. Ela não vai contrair só desse lado ou só desse. Ela contrai como um todo. Então, sistema nervoso do tipo radial, tá? Difuso, tá bom? Radial não, desculpe, difuso. Simetria radial, tá? Muito bem, queridos. Ficou claro até aí? Agora, os corais que formam o banco dos abrolhos, né? Então, muitas vezes se fala em recife, né? Então, o recife nada mais é o substrato duro, rígido, que os corais produzem. A partir do quê? Da secreção de carbonato de cálcio. Então, essa estrutura rígida, dura, que pode ser extremamente grande, né? Sobre a qual os organismos, né, os selenterados, vivem e que podem servir de ambiente para outros organismos, né? Chama recife. Recife de coral. Coral é o selenterado. Agora, no Brasil, você não tem só recifes, você tem também arrecifes. Então, você tem a rocha, a plataforma continental, e o selenterado vive ali em cima. Então, essa estrutura não foi produzida pelo selenterado. Então, é um arrecife. Quando né, a estrutura rígida, dura, é produzida pelo selenterado, você vai chamá-la de recife, tá bom? Recife de coral. Natureza química, carbonato de cálcio, tá bom? Muito bem. Continuando a frase, ele fala: podem estar extintos. Extintos. Então, querido,
O que é extinção? Extinção é o desaparecimento de um grupo ou de uma espécie na natureza, tá? Então, quer dizer, você não vai encontrar mais representantes, indivíduos daquele grupo na natureza, tá? Agora, a extinção, ela pode ser local, local. Então, naquele local, eu encontrava, por exemplo, né, a ararinha azul, beleza? E não encontro mais. Eu encontro ararinha azul, por exemplo, em outros locais, tá? Também, mas eu encontrava ali naquele local, tá? Não encontro mais. Então a gente pode dizer extinção local, beleza? Agora, não encontro mais ararinha azul em nenhum local na natureza. Então, extinto na natureza, beleza? Na natureza. Ah, mas eu fui no zoológico e eu vi uma ararinha azul. Vale o termo ainda, extinta na natureza, certo? Então você encontra a espécie em museus, né? Em locais de conservação ex situ. O que quer dizer ex situ? Fora do local onde ela vive, entendeu? Que é o caso de um zoológico, por exemplo, de um jardim botânico, por exemplo. Tá bom? Ficou claro a ideia? Certo? Se ocorrer migração por parte das espécies, eu ainda posso falar que está extinta num local que ela aparecia? Então, se ela era natural, tá certo? Tudo bem? Se ela era típica daquele local, né? E ela não existe mais ali nenhum grupo, tá certo? Nós vamos dizer que ela está extinta. Quando a gente fala de migração, nós estamos falando de grupos, né? De pequenos grupos. Então, o que que acontece, né? Você tem um grupo populacional, desse grupo populacional, por uma pressão ambiental qualquer, por exemplo, clima, por exemplo, falta de alimento, falta de espaço, falta de parceiros sexuais. Alguns indivíduos desse grupo podem ir para um outro grupo. Então, eles são o quê? Emigrantes. Este local, essa população que recebeu, né, eles são o quê? O que que eles são para essa população? Imigrantes. Agora, existem fluxos migratórios, né? Então, você tem dois lugares, né? No inverno aqui, os organismos vêm para o verão aqui e depois eles voltam para cá, entendeu? Então, nesse caso, você não vai usar a palavra extinção, tudo bem? Por quê? Porque a espécie não desapareceu oficialmente, tá certo? Do local, tá? Ela está o quê? Numa variação migratória, tudo bem? Tá bom? Então, cuidado. O controle populacional ele envolve o quê? Movimentos migratórios, né? Então, quer dizer, os indivíduos saem e voltam, certo? Podem sair por pressão biológica, competição, falta de parceiros, por pressão não biológica, por exemplo, falta de espaço, falta de alimento, tá certo? Clima não favorável. Tá claro a ideia? Tudo bem? E desse modo, né, o controle das populações vai envolver o quê? Natalidade, número de indivíduos que nasce por um período, mortalidade, número de indivíduos que morrem no mesmo período, tá certo? Saída, emigração e entrada, imigração. Se você quer saber se a população cresceu, aumentou efetivamente ou não, qual é o raciocínio que você faz? Quem nasce mais quem chega, quem morre, mais quem sai. Beleza? E aí você vai pegar esse número de quem nasce mais quem chega por imigração e vai tirar desse número. Quem morre mais quem sai por imigração. Se o resultado for positivo, a população aumentou. Se o resultado for negativo, a população diminuiu. Se deu zero, a população permaneceu constante. Tudo bem, Samuel? Tranquilinho? Beleza aí? Ou não? Tem mais alguma dúvida ainda? Valeu. Então, a extinção, queridos, ela pode ter, vamos lá, vamos organizar a cabeça da gente, indo um pouquinho para a ecologia e voltando,
tá? A extinção ela pode ter causas naturais, tá bom? Então, uma tsunami, ela pode acabar com uma espécie que vivia só naquele local, uma erupção vulcânica, mudanças climáticas ao longo da história da Terra, tá bom? Certo? Então, são processos naturais. Existe um processo natural também, que são as competições, né? As mudanças do planeta. Então, as mudanças do planeta de causa natural podem, né, determinar que um grupo desapareça, tá? Existe um empobrecimento genético do próprio grupo. Então, existe uma causa, né, natural, biológica. Você entendeu? Então, o que que acontece? O organismo perde a capacidade de se adaptar, né? Certo? Então, são grupos que sofrem, por exemplo, pouca mutação, entendeu? Tem uma dificuldade de encontrar parceiros muito grande, então a taxa reprodutiva é baixa, entendeu? Então, quer dizer, um processo natural. Então, a extinção, ela é natural, é um processo natural, tá? Do mesmo modo que o surgimento de novas espécies, como você viu com o castilho, tá? Então, você tem uma população, um isolamento geográfico, diferenciação aqui e aqui, seleção natural diferente aqui e aqui, diferenciação progressiva, até que um dia você tem o quê? Isolamento reprodutivo, mesmo que elas voltem a se encontrar. O isolamento reprodutivo significa o quê? Que machos e fêmeas aqui não conseguem ter descendentes com machos e fêmeas daqui. Então, existe um isolamento reprodutivo. Não há fluxo gênico, tá? Aí eu tenho novas espécies. Então, o processo de especiação, ele enriquece a diversidade, a biodiversidade. Entendeu? Certo? Tá? E a extinção, ela diminui. Os dois são naturais. Tá? O homem, ele pode interferir tanto no surgimento de novas espécies, quando ele cria uma estrada, que pode ser um isolamento geográfico, quando ele cria, por exemplo, uma represa, você entende? Uma represa hidroelétrica, um lago de uma represa, entendeu? Certo? Ele criou um isolamento geográfico, então ele pode permitir o quê? A especiação, e ele também pode permitir a extinção, caça, pesca, entendeu? Caça e pesca predatória, beleza? Que mais? Desmatamento, desaparecimento de hábitats, é a principal causa. O habitat desapareceu, o que que acontece com a espécie? Perde a condição de permanecer. E por que que eu faço habitats desaparecerem? Vamos lá. Por que que o homem causa o desaparecimento de hábitats? Porque ele desmata para a industrialização, para a urbanização, para a construção de estradas, de cidades, de indústrias, tá bom? Certo? Tudo bem? A poluição também, o tráfico de espécies, tá bom? Então, por exemplo, existem grupos que têm um apelo comercial maior que outros, por exemplo, né? A grande maioria das pessoas querem um lagarto em casa? Não, mas gostariam de ter um viveiro com uma arara, por exemplo, ou uma gaiola com um louro, um papagaio. Tá entendendo? Então, alguns grupos são mais vulneráveis que outros, certo? Por conta disso, você vai dizer que, e aí tem um termo importante para a prova, né? Que algumas espécies são ameaçadas de extinção, ameaçadas, tá? Outras estão em perigo de extinção, outras são vulneráveis e outras estão extintas. Então, ser vulnerável é uma coisa, né? Quer dizer, tem um risco. Ser ameaçada quer dizer, tem uma pressão já, certo? Está em perigo de extinção, a pressão é maior. Está extinta na natureza, já foi. Beleza? Tudo bem? Então, o homem tem um papel importante na extinção das espécies, mas a extinção é um processo natural. Tá claro, queridos? Isso é importante, não vão cair nessa armadilha. Belezinha? Ótimo. Devido a uma epidemia. Então, a epidemia está associado com o quê, queridos? Com uma infecção. Beleza? Infecção. Normalmente, a infecção é de
vírus, é uma virose ou é uma bacteriose. Então, quem é o agente etiológico? Um vírus ou uma bactéria, tá bom? Se essa infecção ela é restrita a um local e essa infecção ela teve um surto, o que quer dizer um surto? Um aumento de casos grande num período de tempo pequeno. Aumento de casos grande num período de tempo pequeno. Beleza? Se tenho um aumento grande de casos num período de tempo pequeno, vou chamar de epidemia. Se o número de casos é praticamente constante, com pouca variação ao longo do tempo, como malária, como esquistossomose, tá certo? Como mal de Chagas, tá? Como as verminoses de modo geral, nós vamos dizer que isso é uma endemia. Endemia, tá bom? Então não há um surto, certo? Então você tem números o quê? Próximos, né? Pequena oscilação, tá bom? Agora, e se essa epidemia, se esse surto tem uma distribuição global? Se o surto tem uma distribuição global, nós vamos chamar de pandemia. Tá claro? Então, uma pandemia, com certeza, já foi o quê? Vamos lá, uma epidemia. Tudo bem? E aí, a epidemia, ela pode se tornar uma pandemia baseada no quê? Vamos lá, queridos. Baseada no quê? Principalmente na adaptação do seu agente etiológico. Então, por exemplo, se é um vírus ou uma bactéria, certo? Transmitida, olha que legal, transmitida por água, poxa vida, é uma transmissão fácil, concorda comigo? Beleza? Se é uma transmissão pelo ar, é uma transmissão fácil, concorda comigo? Certo? Se é uma transmissão, por exemplo, pelo contato, né? Pela proximidade das pessoas, é fácil? Espera aí, mas e se for uma transmissão, né, pelo sangue, por transfusão sanguínea? Opa, percebe? Ou por ato sexual? Entende como é? Ela vai ser importante? Vai, mas ela vai ter uma transmissão, né? Diferente da água, do ar. Concordam comigo? Entende? Então, quer dizer, uma epidemia passar por uma pandemia, né, vai depender do quê? Primeiro, né, do modo de contágio, certo? Isso pode aparecer na prova, queridos, certo? Segundo, da adaptação do organismo. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar numa bactéria. Uma bactéria, certo? Uma bactéria. 20 minutos. Divisão binária, bipartição ou cisparidade, mesma coisa. Uma bactéria, né? 20 minutos origina duas bactérias. Beleza? Duas vão originar 4. 4 vão originar 8. Então vamos lá, uma hora, queridos. Uma bactéria, né? 20 minutos originou duas. Duas originaram 4 em mais 20 minutos. 4 originaram 8 em mais 20 minutos. Opa, em uma hora de uma eu tenho 8. Beleza? Certo? Uma PG. Beleza? Agora, vamos pensar, por exemplo, num vírus. Tá bom, queridos? Num vírus. Então, um vírus, 20 minutos. Certo? O vírus é altamente específico. Todo vírus tem uma especificidade muito grande em relação a quê? A célula que ele infecta, ao tecido que ele infecta, ao órgão que ele infecta e à espécie que ele infecta. HIV, vírus da imunodeficiência humana. Órgão, hepatite, fígado, beleza? Tecido, por exemplo, meninges, meningite, tudo bem? Célula, por exemplo, né? Você tem aí a AIDS, por exemplo, o HIV que entra onde? No linfócito T4, tudo bem? Certo? Ou as células das vias aéreas, por exemplo, no caso aí
do H1N1. Tudo bem? Então, queridos, o que que acontece? Vamos lá. 20 minutos, um vírus origina quantos novos vírus? 400. Mais 20 minutos, cada um desses 400 infecta uma nova célula e origina o quê? Mais 400. Certo? 400 vezes 400 dá um número enorme aí, tá? E aí, o que que acontece com cada um desses novos vírus? Em mais 20 minutos, vai infectar uma célula e originar cada um mais 400. Então, 400, né? Originaram 400. Desse resultado, cada um vezes 400. Então, entenda, queridos, por favor, qual é o potencial de propagação de um ser humano que tem uma bactéria, uma infecção bacteriana, e qual é o potencial de propagação de um indivíduo que tem o quê? Uma infecção virótica. Vocês entenderam? Então, por isso que uma virose é tão importante, entende? É tão importante de ser controlada, difícil de ser controlada, né? Porque a capacidade de transmiti-la pelo ser humano é muito grande, devido a quê? Ao potencial adaptativo do vírus se reproduzir assim, entendeu? Muito importante. Então, cada um de nós tem que ser o quê? Isolado. Cada um de nós tem que ser tratado e frear o quê? A transmissão. Você entende? Isso é extremamente importante. Então, nesse sentido, você tem o isolamento, nesse sentido, você tem a vacinação. Tá claro? Tudo bem? Não resolve tratar a virose com antibiótico. O antibiótico vai ser usado para a bactéria só. Então, bastante importante isso. Então, o vírus, a bactéria, o vírus sempre é um parasita interno, que vai usar o que da célula? Né? É um parasita intracelular, obrigatório. Ele vai usar toda a maquinária da célula, certo? Então, é a célula que vai produzir novas cópias do material genético viral. Se for DNA, se for RNA, certo? É a célula que vai produzir o quê? O capsídeo proteico. Então ele depende totalmente da célula que ele invadiu. Aí você vai pensar, pô, mas então eu fico em dúvida de dizer se o vírus é um ser vivo ou não. Não tenha. Nenhum vestibular tem. É viagem ficar pensando que o vírus pode ser encarado como um ser vivo ou não. Viagem. Então, primeiro, né, a existência de material genético. Segundo, a capacidade do vírus reconhecer a célula que ele vai o quê? Parasitar. Irritabilidade. Tá? Terceiro, evolução. Se o vírus tem material genético, ele é capaz do quê? De sofrer mutações. E ao sofrer mutações, essas novas formas podem estar melhor adaptadas e, portanto, né, conseguir o quê? Conseguir ter uma distribuição, né, geográfica, tá certo ou não? Muito maior, certo? Muito maior. Ou até o quê? Uma forma de infecção melhor, mais simples, mais fácil, certo? Então, cuidado com isso, tá bom? Então, eles, voltando para a questão, ele fala que a extinção pode estar associada a uma epidemia. Então, vamos lá. Por exemplo, os corais cérebro já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga branca, tá? A mais prevalente de 6 doenças identificadas em abrolhos. O que quer dizer prevalente? Não só mais frequente, mas a que permanece por mais tempo. Entenderam? Prevalente quer dizer frequente e permanente, tá bom? Certo? Em ter distribuição ao longo do tempo, tá bom? Muito bem. De 6 doenças identificadas em abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Muito bem. Então a bactéria, né, é um parasita sempre? Não. A bactéria pode ser o quê, queridos? Vamos lá. Autótrofa. E aí ela pode realizar o quê? Fotossíntese bacteriana. Certo? Acabou. Ela tem o quê? Clorofila bacteriana. Tudo bem. Certo?
ela pode ser o quê? Vamos lá, queridos. Ela pode fazer quimiossíntese, como é o caso das bactérias do ciclo do nitrogênio. A bactéria, por exemplo, que transforma amônia em nitrito, certo? Ela oxidou a amônia, transformando-a em nitrito. Essa energia liberada, esses elétrons liberados, certo? Servem para transformar o quê? O CO2 e água em glicose. Então, a origem da energia que vai servir para formar a molécula orgânica, ela é o quê? Dióxido redução. Então, é um autótrofo, mas não o quê? Fotossintético. Ele é quimiosintético. Aí, a bacterinha, essas são as nitrosomonas, certo? Que vão transformar amônia em nitrito. E as que transformam nitrito em nitrato oxidam mais ainda o nitrito. Então, o que acontece? Liberam elétrons que vão servir para produzir moléculas orgânicas. Nitrobacter, beleza? Então, quer dizer, organismos mortos, resíduos, tá? Folha, xixi, cocô, tá certo? São transformados, né? Essas moléculas orgânicas, né? São transformadas em amônia pelas bactérias amonificantes, tá? Decompositoras, né? E aí o que que acontece? Vamos lá. A amônia é transformada em nitrito pelas bactérias nitrosantes, exemplo, nitrosomonas, tá? Depois, o nitrito transformado em nitrato pelas bactérias nitratantes, exemplo, nitrobacter, tá? E o nitrato transformado em N2, voltando para a natureza, pelas pseudomonas, num processo chamado desnitrificação. Acabou. O nitrito, ele pode matar peixes, né? E por quê que ele pode matar peixes? Porque a formação de nitrito tirou o oxigênio da água. Não é o nitrito exatamente que mata o peixe, mas a retirada de oxigênio da água, né, é fundamental. O peixe não suporta e aí ele morre, tá certo? O nitrito não é utilizado por algas nem plantas, o nitrato sim. Então, o nitrato na água vai permitir o quê? Um crescimento populacional, uma floração de algas e plantas aquáticas que vão o quê? Cobrir a superfície da água, impedindo a entrada de luz, ocasionando morte aqui embaixo das algas submersas. Aumenta ainda mais a matéria orgânica, certo? Aumenta ainda mais o quê? Amônia, nitrito, menos oxigênio na água, peixinho morre, certo? E aí o que acontece? A água fica verde por conta da floração das algas, né? Que são algas filamentosas, algas verdes, tá certo? Nesse processo você teve um consumo de oxigênio muito grande, matou, né? Que matou peixes, né? Certo? E esse processo a gente vai chamar de quê? De alimentação verdadeira da água. Alimentação, trofos, verdadeira, eutrofização. Tá bom? Então, nem toda bactéria, queridos, abram, tá certo? Devem ir para o vestibular com uma cabeça mais ampla, mais aberta. Nem toda bactéria é parasita como essa do exercício, certo? Então, você tem bactérias que não precisam explorar, viver às custas de um outro organismo. Isso seria o parasitismo. Então, você tem bactérias autótrofas, certo? Vão ser capazes de produzir moléculas orgânicas a partir de inorgânicas e uma fonte de energia, tá bom? Então, as bactérias do ciclo do nitrogênio que fazem quimiossíntese são esse exemplo, tá certo? Tudo bem? Você tem bactérias que se relacionam com outras espécies. Então, por exemplo, a bactéria fixadora do nitrogênio, né? O nitrogênio está lá no ar na forma de N2. Quem é o organismo que consegue usar o N2? Só bactéria, mais ninguém. Ó,
Coloquei N2 para dentro. Consigo usar esse nitrogênio para produzir um aminoácido? Não, ninguém consegue. Ninguém. Isso caiu na FUVEST, primeira fase. Você entendeu? Ninguém. Nem planta, nem animal. Só a bactéria fixadora, chamada Rhizobium. Algumas algas unicelulares, né? As algas azuis, que a gente chama de cianobactérias. Entendeu? Certo? Então, o que, que acontece? Elas transformam o N2 em nitrato. Certo? E aí enriquecem o quê? A água, permitindo o quê? Que as algas aproveitem esse nitrato. Só que essas bactérias vivem em raízes de determinado grupo de plantas, leguminosas. Quem são as leguminosas? Plantas que produzem o frutinho legume. É um frutinho alongado com sementes enfileiradinhas. Soja, feijão, ervilha, amendoim, tá bom? Certo? Ficou claro? Então, você vê que coisa? É uma bactéria, então, que permite que a planta tenha nitrato e a planta, né, distribui o quê? A glicose para a bactéria. Então, uma bactéria mutualística, ela beneficia e é beneficiada numa relação obrigatória, mutualismo. Então, bactéria pode ser o quê? Simbionte, entendeu? Ela tem uma relação com outro organismo positiva. Ela pode ser parasita. Ela pode ser o quê? Desculpe. Autótrofa, ela pode ser heterótrofa, né? Decompositora, como a bactéria que produz a amônia. Tá bom, queridos? Então, cuidado com isso. Abram, né? A mentalidade em relação às bactérias na prova, tá? Elas possuem todos os tipos possíveis de nutrição, tá bom? Muito bem, lindos. Vamos lá. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias, o que, que é a patologia? É a doença, né? Ao aquecimento global e à poluição marinha. Muito bem. Então, aquecimento global, cuidado, por favor, não vá numa prova usar aquecimento global como sinônimo de efeito estufa, tá? Efeito estufa é uma propriedade, certo? Que alguns corpos têm de ser permeável à luz e impermeável ao calor, ao infravermelho. Então, por exemplo, esses materiais vão reter calor. Quem são? Vidro, plástico e atmosfera. Tá? Então, a atmosfera retém calor no planeta. Ela tem a propriedade do efeito estufa. Por quê? Porque existem gases na atmosfera que fazem isso, que permitem a passagem de luz, mas retém o calor. Que gases são esses? Vamos lá. CO2, vapor de água, tá certo? Existem gases que têm a sua origem na ação humana, que é o caso CFC, N2O, tá? Tudo bem? Certo? Então, bastante importante. O metano, né, que é produto do quê? É produto de decomposição anaeróbica nos lixões, por exemplo, tá? Muito bem. Então, aquecimento global, o que é? É uma retenção maior de calor. Então, intensificação do efeito estufa, ou seja, eu estou retendo mais calor. Ah, então intensificar o efeito estufa é sinônimo de aquecimento global. Você entendeu, querido? Então, aquecimento global é a temperatura está aumentando, certo? O efeito estufa mantém a temperatura legal. Está entendendo? Graças ao efeito estufa, a temperatura média do planeta é de 15 graus. Média. Isso quer dizer o quê? Que em 15 graus Celsius, a água está no estado líquido. Meu, isso é fantástico. Por quê? Porque o estado líquido permite a vida. Entendeu? Metabolismo, solução aquosa, tá certo? Ingestão, né? Tudo bem? Bastante importante. Então, cuidado, não usem aquecimento global como sinônimo de efeito estufa. Efeito estufa é uma propriedade que mantém a temperatura do planeta constante. Se eu começo a aumentar essa temperatura, eu estou intensificando o efeito estufa ou eu estou fazendo o quê? Um aquecimento global. E por que, que acontece o aquecimento global? Porque eu estou aumentando
a emissão de gases com efeito estufa, principalmente CO2, tá certo? Então você tem aí o quê? Vamos lá. Queimadas, industrialização, uso de combustíveis fósseis, tá certo? E por um outro lado, eu estou diminuindo quem pode tirar o CO2 da natureza. Como é que chama essa história de tirar CO2 da natureza? Sequestrar. Quem sequestra CO2 da natureza? Um processo só, fotossíntese. Tá bom? Quem fixa o carbono do CO2 na forma de moléculas orgânicas, como celulose, madeira? Fotossíntese. Então, a fotossíntese sequestra, tira e fixa na forma de madeira, celulose. Por isso a importância da arborização urbana, por isso a importância da conservação de florestas maduras, tropicais, formação de parques, de áreas protegidas por lei. Você entendeu? Por isso, a importância da mudança da matriz energética, parar com essa história de ficar queimando combustível fóssil só. Então, energia eólica, energia elétrica, tudo bem? O próprio etanol, certo? Energia solar, energia de marés, toda e qualquer energia tem um impacto. Não achem que não tem fonte energética sem impacto. Não tem. Toda energia tem impacto. Mas a gente pode avaliar esses impactos e chegar à conclusão de que determinada fonte de energia tem um impacto menor do que outra. Isso é questão de vestibular. Então, por exemplo, qual o benefício de substituir o petróleo, a gasolina, pelo álcool? Se ambos, vamos lá, se ambos eliminam CO2 na natureza. O problema é que ao queimar gasolina, a gente tem, né, entre outras coisas, né, material particulado, aldeídos, halogênios, tá certo? NOx, SOx. Então, quando eu queimo gasolina, o que que acontece? Eu tenho chuva ácida, eu tenho smog, entendeu? Eu tenho material particulado no ar, percebe? Agora, quando eu queimo, por exemplo, o álcool, o que que eu vou encontrar na atmosfera? CO2. Entendeu? Então, o impacto ambiental do CO2, desculpe, do álcool, é menor do que o da gasolina. Vale a pena? Vale. Mas e se a pergunta falar assim: vale a pena substituir a gasolina pelo álcool para diminuir o aquecimento global? Não, não vale. Por quê? Porque a questão é o CO2 e ambos produzem. Vale a pena substituir a gasolina pelo álcool em termos de diminuir a poluição atmosférica? Vale. Entendeu, queridos? Vale a pena substituir, por exemplo, né, o uso de combustíveis fósseis pela energia hidroelétrica? Vale. Por que que vale? Porque a energia hidroelétrica não vai emitir poluentes. Isso quer dizer que ela não tem impactos? Você alagou uma área, você deslocou populações. Olha lá, Belo Monte, as populações tradicionais lá da Amazônia. Entendeu? Certo? Então não tem essa, mas você tem que comparar. Ficou claro? Você represou uma quantidade enorme de água, vai mudar o clima localmente. Entendeu? Você mudou o ritmo dos rios, certo? Influenciou o quê? Espécies, né, que sobem em rios, por exemplo, para se reproduzir. Piracema. Entenderam? Tá? Então, cuidado com isso, queridos. Beleza? Muito bem. Poluição marinha, né? Outro ponto importante é que existe uma cultura, né? Uma cultura bastante importante no sentido de jogar, de fazer com que a poluição, né, os nossos esgotos, efluentes, de um jeito ou de outro, acabem chegando no mar. Por que esse raciocínio? Porque no mar aconteceria um ponto importante: diluição. Ao invés de eu ter uma grande quantidade de esgoto, de efluente, beleza? Esgoto, efluente, numa quantidade pequena de água, impedindo, como um rio, por exemplo, o rio Tietê, impedindo a capacidade dele de se autodepurar, de decompor, entendeu ou não? Chega tanta matéria orgânica ali,
né, que a quantidade necessária de oxigênio para zerar aquela matéria orgânica seria enorme, muito grande, e o rio não tem. Então ele o quê? Polui. Ele acaba concentrando, aumentando, né? Tá certo? A matéria orgânica jogada nele, acumulando, entendeu? E aí você fala, tá poluído, entendeu? Certo? Então, quando um rio, por exemplo, né, um corpo d'água, né, está poluído com matéria orgânica, a gente diz que a DBO dele é muito grande. E o que que é DBO? Demanda biológica de oxigênio, ou seja, aquele corpo d'água precisa de muito oxigênio para zerar, entendeu? O que chega de matéria orgânica ali. Então, a DBO é um indicador indireto de poluição. Se o corpo d'água tem uma DBO alta, quer dizer que ele tem muita matéria orgânica e, portanto, tem pouco oxigênio dissolvido. Pouco oxigênio dissolvido, alta DBO. Os dois indicam o quê? Poluição. Entendeu? No caso de jogar, fazer com que o efluente, com que o esgoto chegue no mar, qual é a ideia básica? Ah, vamos fazer um emissário, Baixada Santista, vamos pegar todo o esgoto de todo mundo que mora ali, dos turistas e tudo mais, e jogar 200, 300 metros lá para frente, meio quilômetro, né? 500 metros lá para frente, tá certo? 1 quilômetro lá para frente. Qual a ideia? É que lá pode ocorrer o quê? A diluição. Então eu vou ter o quê? A matéria orgânica espalhada por um volume de água maior. Eu aumento a chance de poder ocorrer decomposição por conta da existência de oxigênio. Entendeu a ideia? Mas mesmo assim, é uma prática errada, concorda comigo? Porque o litoral, ele está o quê? A faixa litorânea, onde a gente tinha a Mata Atlântica, por exemplo, está extremamente ocupada, né? Então, quer dizer, você tem uma carga chegando no mar muito grande. E o litoral é o quê? Uma preferência mundial. Né? Todo mundo gosta, quer ter uma casa, morar ali. Então, as emissões são em grande quantidade. Então, realmente, você tem o quê? Uma poluição marinha por conta do quê? Do acúmulo do que não é decomposto, ou não foi decomposto ainda. Agora, tem um segundo ponto. O que é decomposto, o que pode ser decomposto, tudo bem, entre aspas. E o plástico, e a máscara que eu jogo, que chega. Aí eu não tenho capacidade de decompor. Aí eu vou ter ilhas flutuantes enormes de lixo que é não biodegradável nos mares, nos oceanos. Entendeu? Que vai o quê? Desqualificar ambientalmente, né, os ambientes marinhos. Tá bom? Muito bem. Então, continuando. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais, ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos. A fim de combater, né, a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria aplicar antibiótico nas águas litorâneas e abrolhos. Não, porque sempre existe variabilidade na população de bactérias. Isso quer dizer o quê? Que por conta, né, da genética da bactéria, do material genético dela e dos plasmídios, que são moléculas de DNA extra, DNA principal, né, e que normalmente estão associadas com resistência a antibiótico. Então, numa população bacteriana, eu sempre vou encontrar bactérias resistentes e não resistentes a um determinado antibiótico. E mesmo que eu coloque ali um antibiótico, né, direto em contato com a bactéria resistente, o que vai acontecer? Nada. Você entende? Então, o tempo de exposição, né, de uma bactéria resistente a um determinado antibiótico não vai resolver nada, porque ela é resistente. Então, não é a medida mais duradoura, nem de efeito, nem mais apropriada. B. Substituir os aterros sanitários por centros de reciclagem de lixo. Espera aí, aterro sanitário produz o quê? Metano. Centro de reciclagem de lixo, você evita o quê? Né? O acúmulo de material não biodegradável. Agora, se é reciclagem, querido, nós estamos falando do quê? Vamos lá. De ferro, estamos falando de plástico, tá certo? É isso que nós vamos reciclar. O que é orgânico vai para o aterro sanitário. Espera aí, então não adianta eu substituir aterro sanitário
de reciclagem. Porque o que vai para o aterro é orgânico, o que vai para o centro de reciclagem é não biodegradável. Ele não vai ser degradado por bactérias na decomposição. Então, tá esquisito isso, percebe? Tá? Muito bem. Introduzir nas águas de abrolhos, né, espécies que se alimentem de bactérias causadoras de doença. Muito bem. Aumentar mundialmente o uso de transportes coletivos e de diminuir a queima de derivados de petróleo. Opa, isso é interessante, né? Porque isso com certeza vai o quê? Diminuir a emissão de gases estufa. Entendeu, queridos? É interessante. Criar uma lei que proteja corais, já existe, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem. Opa! Opa! Então, peraí, ele está sugerindo que as bactérias elas são transmitidas pelos seres humanos, né? Ficou algo semelhante, parecido com isso, né? De entendimento do texto? Não, né? Então, a melhor é a D de dado, tá bom? Alguma dúvida aí, queridos? Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Algum comentário sobre a questão? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem levantar sobre a questão? Pode falar, David. Professor, por que que a C não poderia estar correta? Olha, porque não é que ela não está correta, né? Ela pode ser utilizada, mas ela não responde à questão. Por que que ela não responde à questão? Porque não é a medida mais apropriada e de efeito mais duradouro. Você entendeu? Então, quer dizer, introduzir em abrolhos espécies que se alimentam de bactérias, né? Pode ser apropriada, mas não necessariamente duradoura. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com essas espécies que se alimentam de bactérias quando as bactérias, por exemplo, desaparecerem. Entendeu? Agora, se ele fala mesmo de controle biológico, é outra história, né? Então, o que que acontece? Vai se alimentar de bactéria, mas não vai prejudicar o coral, não vai prejudicar a alga que dá cor ao coral, que são as zou, lembra? Chantelas, né? Você entendeu? Então, quer dizer, e ele deu uma dica no enunciado, tá, David? Qual foi a dica no enunciado? Aquecimento global. Entendeu? Tá? Muito bem. Questão 6. Os corais funcionam como termômetros, são indicadores, portanto, né? Capazes de indicar mudança de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas um alerta, eles estão ficando brancos. Então vem a questão: o que dá a cor ao coral? São algas que ficam o quê? Na parede do corpo do coral. Então o coral é vermelhinho, é amarelinho, tá certo? Ele é alaranjado, tal. Isso se deve às algas chamadas zou de zoológico, chantelas com X, tá certo? As algas, elas têm o quê? Suporte ali, elas ficam expostas à luz, tá claro ou não? E produzem o quê? A glicose. Ao produzir a glicose, o que acontece? Alimentam o coral. O coral não é, de modo geral, predador. Alimentam o coral. Tá certo ou não? E o coral, né? Então tem um benefício. A alga tem um benefício, certo? Então esse benefício é mútuo, é obrigatório. Sem a alga, o coral morre. Então, mutualismo. Beleza? Se a alga morre, o coral morre. O coral fica sem cor, ele embranquece. Daí a expressão praga branca. Esse assunto tem caído muito em vestibular, tá certo? Então, essa é a origem. Se eu mato a alga, o que acontece? Né? O coral fica branco e morre em seguida. Tá certo? Ou ele pode servir de substrato para outras algas, algas que simplesmente estão crescendo nele. E aí ele não consegue, né, formar a mesma relação com essas novas algas que ele forma com as zooxantelas. Entenderam a ideia? Então é importante isso. Então eu tenho que pensar assim: o que é que pode causar a morte da alga? Se eu aumento a temperatura da água, eu diminuo a solubilidade de gases, certo?
Ao diminuir a solubilidade de gases, eu comprometo o quê? A sobrevivência da alga, tanto na questão do oxigênio para que ela respire, quanto na questão da captação do CO2 para ela fazer fotossíntese. Esse é um ponto importante, tá certo? Se eu acidifico a água, a mesma coisa. O pH ele também vai alterar o quê? A dissolução de gases. Então, são dois pontos importantes que você tem que guardar. O coral vai embranquecer, por quê? Porque a água aqueceu ou acidificou. Tá bom, queridos? Então, a acidificação e o aquecimento da água vai matar as algas que dão cor e alimento aos corais, zooxantelas. O coral fica branco, porque as algas morrem, e em seguida também morre, tá? Então, vamos lá. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em produzir o próprio alimento. Espera aí, o coral, o pólipo, produzir o próprio alimento? Vamos ler melhor? Isso não está bom, né? Obter compostos nitrogenados, né? Realizar a reprodução sexuada, né? Também não. Absorver o oxigênio dissolvido na água, também não. Adquirir nutrientes derivados do quê? Da fotossíntese. Então, as algas transmitem, né? Transmitem não, distribuem para os corais os produtos da fotossíntese, tá certo? E o benefício das algas qual é? A exposição à luz. Tá claro a ideia? Certo? Então, esse é o ponto importante. Do lado esquerdo aqui, queridos, então você tem, ó, CO2. Qual é a origem do CO2? Entre outras, você tem uma origem biológica, que é a respiração, e uma origem antrópica. A origem antrópica ela é extremamente importante pela quantidade de CO2 lançado na atmosfera. Tá legal? Então, eu tenho muito CO2 na atmosfera, ocorre difusão para a água. Difusão para a água. A difusão para a água vai permitir o quê? A acidificação desse meio, formação do ácido carbônico. Como o esqueleto, tá? O endoesqueleto, a base calcária ali, tá? Tá embaixo do quê? Do coral. Endoesqueleto, como nós. Diferente do artrópodo, que é um exoesqueleto, tá? Então ele tem endoesqueleto, certo? Esponjas, endoesqueleto, tá? Corais, endoesqueleto. Artrópodos, exoesqueleto. Moluscos, exoesqueleto. Equinodermos, endoesqueleto. E finalmente o que? Os cordados, endoesqueleto. Então, endoesqueleto quem? Vamos lá. Esponjas, certo? Esponjas, selenterados, equinodermos e cordados. Tá bom? Certo? Então, o que vai acontecer? Como o esqueleto é de carbonato de cálcio, o que vai acontecer? Ele acaba sendo vulnerável a essa acidificação. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai mudar a dissolução de gases. E ao mudar a dissolução de gases, você compromete a fotossíntese. Entendeu? Comprometendo a fotossíntese, você tem a morte dos organismos fotossintetizantes, que são as algas zooxantelas. Tá bom? Certo? O aquecimento vai causar a mesma coisa. Então, nessa segunda figura, você tem aqui o coral com as zooxantelas nos tecidos de superfície, no revestimento, tá? Fazendo fotossíntese, né? Passando para o coral a glicose e recebendo do coral a sustentação, a exposição à luz, tá?
Com a acidificação ou aumento de temperatura, você tem a morte das zooxantelas, portanto, a perda da cor. Quem dá cor? O pigmento das zooxantelas, tá? E aí o coral não só pode morrer, ficar branquinho, ou como ele pode servir de substrato para que outras algas cresçam. Só que essas outras algas não formam com o coral a mesma relação de mutualismo, entendeu? Então, o que vai acontecer? O coral morre, fica simplesmente a estrutura de carbonato de cálcio que serve para outras algas crescerem, entendeu? Então, ele não só fica branco no primeiro momento e morre, como a estrutura, né, rígida, o seu endoesqueleto, pode servir de substrato para o crescimento de outras algas. Mas aí o coral, que é o organismo que produziu o esqueleto ali de carbonato de cálcio, já não existe mais. Tá bom, queridos? Ficou claro ou não? Tudo bem? Fala comigo. Tudo bem ou não? Sim? Ótimo. Vamos ver se ele consegue resolver mais uma. Que horas são? Falta mais 5 minutinhos. Professor, tem Pode dúvida falar. no chat. Ah, tem dúvida? Desculpe, hein? Ah, sim. Então vamos lá. Henrique, a bactéria fixadora é a única que faz o quê? É a única que consegue fixar nitrogênio, o elemento nitrogênio presente na molécula de N2, numa molécula que pode ser utilizada pelos organismos, sobretudo quem? As plantas e algas. Então, a bactéria fixadora, o Rhizobium, vai fazer o quê? Vai transformar N2 em nitrato. Então, a bactéria fixadora é o único organismo que consegue disponibilizar o nitrogênio para o metabolismo de seres vivos. Ninguém mais, a não ser as algas azuis, as cianobactérias, né, também, conseguem usar o N2, entendeu? Então, o N2, ele entra pelo estômago da planta? Entra. Ela consegue usar para alguma coisa? Não. Ele está no nosso pulmão? Sim. Entendeu? Ele entra, por exemplo, né, pela filotraqueia de uma aranha, como caiu na primeira fase da FUVEST? Sim. E ela consegue usar para alguma coisa? Não. Entendeu? Então, tudo que é nitrogenado e que a gente precisa, como por exemplo, aminoácidos, a gente vai obter do quê? Da ingestão e digestão de proteínas, liberando os aminoácidos que vão chegar nas células, tá? Da ingestão e digestão do quê? De ácidos nucleicos, os nucleotídeos que vão chegar na célula. Entendeu? Então, os compostos nitrogenados que nós precisamos para o nosso metabolismo, tá? Eles vão ser obtidos a partir da nutrição, tá? Da ingestão e digestão, com liberação de aminoácidos e nucleotídeos. Ficou claro? Esse era o ponto da questão da primeira fase da FUVEST. Tá bom? Nenhum organismo consegue usar N2 a não ser os fixadores de nitrogênio. Bactéria Rhizobium e cianobactéria, algas azuis. Tá bom? Ficou claro? E desse modo elas transformam o N2 em nitrato. O nitrato vai ser utilizado pelas algas, pelas plantas aquáticas ou plantas terrestres, porque a Rhizobium ela vive na raiz da leguminosa. E aí o que esses organismos vão fazer? Como eles são autótrofos, eles vão produzir os próprios aminoácidos, nucleotídeos e pronto. Vão produzir DNAs, RNAs e as proteínas, né? E aí o que acontece, né? Ou a gente come planta e digere essas moléculas e obtém esses compostos nitrogenados, ou a gente come animais que comem plantas. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Então é muito importante isso, viu? Muito, muito. O nitrogênio cai todo ano, tá? André, vamos lá. Eu coloquei a E, mas depois que o senhor comentou da quimiossíntese, fiquei na dúvida da B. Quando eu sei quando o animal se utiliza do produto da fotossíntese ou da quimiossíntese? Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então,
Na verdade, por exemplo, você já tem a lei, né? Então a lei. Ah, desculpe, da 6 você está falando, né? Adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Então, André, o que acontece aí, querido, é que o texto do Enem, ele te deu uma dica enorme. Olha lá, o seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas. Então, quer dizer, o branqueamento do coral representa a morte, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. Se a relação é de mutualismo, eu preciso entender que o Enem me deu um recorte conceitual para eu pensar. Espera aí, mutualismo é uma relação ecológica na qual duas espécies são beneficiadas e o vínculo é obrigatório. Então, eu preciso lembrar, sim, disso e depois interpretar quem é beneficiado com o que na relação de coral e alga. Então, o coral, ele disponibiliza o quê? O suporte para que elas possam crescer e receber luz, e a alga disponibiliza o quê? A glicose para o coral. As relações ecológicas, normalmente, elas estão associadas, elas são justificadas por alimentação e habitat. Entendeu? Desculpa. Alimentação e habitat. Então, normalmente, se o vínculo é obrigatório, eu tenho benefício para as duas, alimento para as duas. Tá? Ou alimento para uma, habitat para outra, tá bom? De modo geral, é isso. Então, são os dois critérios fundamentais que justificam as relações ecológicas. Ficou claro a ideia, não? Tá? Agora, o obter composto nitrogenado, né? Nitrogenado, você vai pensar da seguinte maneira. O Castilho falou para você o seguinte, que os aminoácidos podem ser naturais ou essenciais. Para uma espécie, o que é um aminoácido natural? É aquele que ela consegue produzir. A partir do quê? De compostos, né? Resultantes da sua alimentação. Tá? Muito bem. E o que são aminoácidos essenciais? Aqueles que devem estar na dieta. Devem estar na dieta. Tá? Muito bem. Quando você pensa, por exemplo, numa anêmona, e eu falo que ela é predadora, que ela tem a necessidade, né? Necessidade entre aspas, né? De obter o alimento a partir da predação, a situação do coral é diferente. Por quê? Porque como ele tem a relação de mutualismo com a zooxantela, uma parte grande, importante da sua questão nutricional já está resolvida. Agora, ele é um predador extremamente importante como é a anêmona? Não. Mas ele vai predar? Vai, lógico que vai. Ele tem o quê? Os seus tentáculos. E o que ele tem nos tentáculos? Vamos lá, queridos. Os quinidoblastos. Então, ele vai obter as suas presas? Vai. Ele vai conseguir resolver o seu problema em relação à obtenção de compostos nitrogenados? Vai também. Entendeu? Agora, o que é importante é não deixar de dar o valor, a importância, tá certo? Que o enunciado te mostra, entendeu? Por conta do mutualismo, tá? Ficou claro, André? Tudo bem ou não? Nada, que isso. Então tá, queridos, eu não vou para mais uma questão, né? A gente já falou bastante, né? Já são 8h22, certo? Ficamos por aí, pode ser? E vocês, por favor, vocês têm o material, né? Esse é o primeiro material, daqui a pouco ele acaba, nós vamos começar com outro, tá bom? Usem aí os mapas conceituais, façam os seus resuminhos. Se tiverem com dúvida, entrem em contato, por favor, seja por conta de resumo, seja por conta de entendimento aí do mapa conceitual, ou seja por conta de um exercício que vocês estão com dificuldade de diferenciar aí as alternativas. Tá bom, queridos? Um bom fim de semana para vocês, se cuidem. Beijo grande, tá? Até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau. Tchau, professor. Brigadão, hein? Bom final de semana. Para você também, para todos. Valeu, queridos. Tchau, tchau.